São Gonçalo, Rio de Janeiro, o município que fica atualmente no leste metropolitano, no estado do Rio de Janeiro. A história de São Gonçalo é uma conjuntura muito interessante no quesito nacional. Pelos seus processos históricos, São Gonçalo era ocupado pelos índios tamoios, ao qual aqui no município de São Gonçalo habitavam e tinham sua vida em comunidade sem a presença do homem branco, o europeu. Mas isso se deu já em 1500, a presença de portugueses na região litorânea do Brasil, onde São Gonçalo tem a presença, ao qual sua história irá iniciar com a demarcação de terras através das capitanias hereditárias de São Vicente em 1579, quando essas terras foram doadas a Gonçalo Gonçalves. Gonçalo Gonçalves foi o fundador de São Gonçalo no seu começo da história. Assim, Gonçalo Gonçalves se tornou dono das terras em São Gonçalo em 1645. Gonçalo Gonçalves adquiriu a Seis Maria, em que ficou com o nome de São Gonçalo, devido ao santo padroeiro de Gonçalo Gonçalves. São Gonçalo, então, parte a ter uma freguesia em 1647, ao qual São Gonçalo tem agora a sua categoria de freguesia, ao qual isso foi um processo muito importante na colonização e também na catequização dos índios que aqui habitavam, os tamoios. E esse título foi dado principalmente a homenagem a uma igreja ao qual ficava às margens do rio Guaxindiba. São Gonçalo ganha o destaque nacional economicamente quando começa então a plantar cana-de-açúcar em suas terras. São Gonçalo começa a presenciar muitos engenhos ao qual vai produzir tanto o açúcar quanto a água ardente. E, para somar a isso, São Gonçalo hoje possui vários bairros com o nome de engenhos, tanto que hoje os bairros pertencentes a São Gonçalo, e muitos deles têm o nome de engenho, como Engenho Pequeno, Engenho do Roçado, Engenho do Mato, entre outros, ao qual a história marca exatamente como São Gonçalo tem os seus bairros marcados por esse processo histórico. Mas a história de São Gonçalo, na sua construção socioespacial, vai muito além disso. Será no período industrial que o município ganhará mais um destaque nacional, chegando a ser chamada de Manchester Fluminense, comparada à primeira revolução industrial na Inglaterra. Porém, apesar de se destacar em números industriais, Niterói, que também é um município vizinho de São Gonçalo, estava à sua frente, como podemos observar na tabela. Olhando a tabela, enquanto São Gonçalo possuía no total de 21 indústrias, depois de 1948, Niterói possuía 102 indústrias, como observamos na tabela.
Tal fato se deve à influência por ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Contudo, será nesse processo que São Gonçalo ganhará destaque no início da urbanização, pois essas indústrias ficavam localizadas nos distritos de Neves e Sete Pontes. Os motivos da presença de muitas indústrias era a influência de Niterói, mas por também ser próxima à capital nacional do Brasil. Então, São Gonçalo passa a possuir uma variedade de indústrias, tanto no distrito de Neves quanto em outros distritos, como nós vimos, o de Sete Pontes foi um deles, muito também industrializado. Muitas indústrias se estabeleceram em São Gonçalo, como a indústria dos coqueiros, Rubi, Netuno, Tabajara, essa engarrafadora, por exemplo. Também tivemos Rumerino, fábricas de doce da marca Sublime e Regina, Fama e Fênix, que são fábricas de brinquedos, fábrica Rime, entre outras. Nesse período, São Gonçalo passou a atrair um grande número de pessoas que vinham de várias regiões do estado do Rio de Janeiro. O número de pessoas que trabalhavam nas indústrias em São Gonçalo chegava a 6.893 em 1950, sendo o dobro do número de pessoas que trabalhavam fora de São Gonçalo, seja em Niterói ou no Rio de Janeiro. A diferença entre São Gonçalo e Niterói era as indústrias, pois enquanto São Gonçalo ficava com as indústrias de base, Niterói ficava com as indústrias de bens de consumo. Auxiliar no processo de expansão e formação do espaço urbano de São Gonçalo. E falando neles, os meios de transporte tiveram grande importância na formação espacial de São Gonçalo. Na região mais interna do município, ficaram sendo usados pelos gonçalenses os bondes. Mas, como a população gonçalense vinha crescendo muito na época, o bonde acabou sendo sucateado. O bonde ia de Neves até Alcântara, que se deu de 1910 a 1965, quando o bonde deixou de existir. O bonde foi usado pelos gonçalenses por muito tempo, cerca de 55 anos. O bonde, como não houve os devidos investimentos necessários nesse setor, foi ficando sucateado, ao qual o trem suburbano acabou sendo uma opção dos gonçalenses. Como havia dito, com a decadência do bonde, o trem de subúrbio ele vai entrar em vigor. Ou seja, como o número de pessoas, ou seja, de gonçalenses em São Gonçalo, aumenta de forma vertiginosa, o bonde não dá mais conta dessa quantidade de pessoas. E aí que entra em jogo o famoso trem de subúrbio, ao qual ele era a linha principal depois do bonde, aonde São Gonçalo possuía então duas linhas férreas principais: a estrada de ferro Maricá, que ia exatamente em direção à região dos lagos, e a estrada de ferro chamada Leopoldina Highway, ao qual essa estrada ia em direção à região serrana do estado do Rio de Janeiro. O objetivo principal dessas linhas era, primeiro, escoar a produção das indústrias e os produtos agrícolas das fazendas gonçalenses, a famosa prática da citricultura. O uso do trem se deu por muito tempo, sendo o resto da linha férrea da estrada Leopoldina retirada recentemente e até mesmo acompanhada por alguns gonçalenses há mais ou menos 9 anos atrás.
Então, a linha férrea passa a ser uma ferramenta primordial para os gonçalenses, ao qual o trem ele passa a ser o meio de transporte de deslocamento para o seu trabalho, fazendo então o movimento pendular. Muitas casas se encontravam nas partes mais internas longínquas das linhas férreas, ao qual o trabalhador ele acabava sofrendo um pouco com esse distanciamento. Até então, a linha férrea, ou seja, o trem de subúrbio, ele servia apenas às indústrias e aos grandes agricultores com a escoação da produção. Mas, como a população gonçalense aumenta de forma atenuante, vai ser o trem que vai depois então transportar toda essa população em direção ao seu trabalho. Do território de São Gonçalo é o processo de loteamento. Com a produção citricultora em São Gonçalo, o município na década de 30 e 40 vai se destacar no setor agrícola, que também era destacado no setor industrial. São Gonçalo passa a ter duas importâncias econômicas, resumindo, setor industrial e o setor agrícola, principalmente com a citricultura. Portanto, com a Segunda Guerra Mundial, os fazendeiros viram as suas produções encalharem, trazendo grandes prejuízos. A única saída para esses fazendeiros foi lotear essas terras e assim adquirirem lucros. Assim sendo, o loteador busca superar a crise implantada, enquanto a prefeitura irá se beneficiar com novos contribuintes para o pagamento de impostos. Com a imigração na busca do trabalho na capital federal do Rio de Janeiro e na capital do estado, Niterói, São Gonçalo se tornou uma região propícia à ocupação, com terrenos a preços baixos, onde fará surgir vários bairros, como Trindade, Galo Branco, Bom Retiro, Jardim Catarina, Santa Isabel, entre outros. Tal motivo fez São Gonçalo ter um boom em loteamentos. Muitos lotes foram vendidos sem nenhuma infraestrutura. Muitos deles, até hoje, ainda não receberam. Mas a potencialização da ocupação populacional se deu quando houve a abertura da Ponte Rio-Niterói na década de 70 e da BR-101, onde as pessoas conseguiam um melhor acesso ao centro do Rio de Janeiro. Isso também se soma à valorização tanto do centro do Rio como das áreas limítrofes, aonde as pessoas não tinham poder de compra para adquirir o imóvel, sendo São Gonçalo uma via rentável, ao qual o número de pessoas também aumentou de forma vertiginosa. Segundo dados do IBGE de 2010, São Gonçalo atingiu 1 milhão de habitantes, onde atualmente sofre com alguns quesitos como segurança, saúde e educação. É preciso um planejamento para poder suprir toda essa quantidade de pessoas, uma gestão da prefeitura em que possa